Bem-vindos à Rede Poderosa. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima. E aí, Pati? Bora fechar julho? Vamos fechar julho com chave de ouro. Tá bom. Ah, Talvez. deixa eu iludir as pessoas, pô. É, Foi um mês bom, mas eu acho que a gente está se preparando para um segundo semestre bem pesado, né, de conteúdo. Então, acho que, como a gente já está começando a trabalhar algumas coisas, eu acho que vai ser um segundo semestre muito trabalhoso, mas muito, muito, muito incrível, sendo muito sincera. Sim. Eu tô com uma expectativa muito alta, assim. Até porque esse mês foi um mês um pouco mais devagar, digamos assim, né? Uhum, uhum. Mas a gente viu que nosso primeiro semestre foi de. Na liquidez foi muito bom. Foi Então, incrível, é. usando todos os jargões de De Faria Limers, empreendedorismo? Faria Limers que eu conheço, Ótimo, eu acredito que ótimo. nós voaremos no segundo semestre porque foguete não dá ré. Foguete não dá ré. Ele explode, mas ele Só do não dá Elon ré. Musk. Só do Elon Musk, não, Elon Musk. Mas é isso. Muito bem. Vamos começar então direto em coisinhas para assistir. O que que você tem de bom aí? Então, eu tenho que contar o final da minha saga com Succession, né? Hum, Terceira e quarta verdade. temporadas. E realmente essa parada de. Existe um crescendo, né? Existe um momento muito alto da série que não para de ficar alto até o final. E é bem bizarro que eles tenham conseguido fazer isso. Bem bizarro mesmo. Mas, olhando de uma maneira crítica e não a série em si, a série é muito boa. A série se candidata a ser uma das maiores da história, e tranquilamente, né? Acho que ela consegue ocupar desses espaços possíveis, assim, porque realmente é uma série muito bem trabalhada. Mas falando sobre esse ambiente, né, dos bictilionários, bictilhardários, não existe nem palavra para essas pessoas. Como é incrível que eles não se divertem, né? Não existe um momento de diversão genuíno na série inteira, nas 4 temporadas, mano. Talvez, talvez, o único momento que eu tenho na cabeça, assim, de que existe um extravasamento foi da Shiv, quando ela vai no pré-casamento, no casamento, e ela larga tudo e vai dançar. Aí dança igual uma maluca chapada de doce do nada, assim, no meio da pista. E é isso. É aquilo. Que ela extravasa ali. Na última temporada tem uma cena dos três irmãos, depois que eles descobrem, né, o que vai acontecer com a Shiv, que ela foi passada para trás completamente. Eles armam um plano deles. Tem uma cena deles na cozinha da mãe. Hum, Que parece que é a única vez que eles três juntos se divertem sem pensar em dinheiro, sem pensar em. Apesar disso ainda estar lá, porque o que eles acabaram de definir é quem vai fazer o quê na empresa, né? isso aí. No golpe que eles vão dar. E aí a única cena que parece em que eles conseguem ser irmãos, quase como crianças brincando na Isso. cozinha da mãe. Mas ainda assim Mas é pouco, é raro. existe esse interesse por trás. Eu digo assim, de você só É muito raro. se divertir se relaxando, sacou? Não Tudo é existe. dinheiro. Não, tudo Tudo, é dinheiro. tudo, mano. Tudo é para dinheiro, tudo é focado nisso, enfim, é um demônio. Mas muito Sim. bom, que bom que você terminou, que bom que você gostou. Não, é muito É boa, uma muito puta boa. série mesmo. Baita série. Alguns personagens, assim, memoráveis. Eu amei o arco do Tom, porque são 4 temporadas em que são muito bem trabalhadas, então, desde aquele recorte dele brigando pela salsicha na primeira temporada, sabe qual é? Tentando. Ele consegue a salsicha no final. Exatamente, sabe? Então, faz esse link, e é um link muito grande, né? São 4 temporadas em 4, 5 anos de produção da série. É muito tempo pra você trabalhar a memória das pessoas, e eu acho que o arco do Tom fica muito nisso. Eu gosto do Kendall, ó, pra mim, um dos personagens, assim, gigantescos de série que já existiram. Ele é muito complexo e os episódios, né, ele vai dando uns estalos aí, de repente ele tá, tipo, muito bem, porque ele tá colocando o pai dele na berlinda e tomando o poder e o dinheiro.
E aí, de repente, ele é muito servil, ele tá muito mal, numa depressão profunda, se ressente. Mas o ressentimento nunca é por conta dos filhos dele também, né? É sempre por conta do dinheiro, do poder, pelas disputas. Eu acho. A Shiv é uma baita personagem também, uma baita atriz. Pra mim, a Uhum. melhor atriz da série disparado. Tranquilamente, assim. Logan, baita personagem. Eu achei tudo muito bem construído, mas alguns arcos em específico me chamaram muito a atenção. O do Greg, eu senti muita falta do Ewan, que é o irmão do Logan, né? Eu acho que ele teria uns pontos a acrescentar à trama. E ele foi o esteio do Greg, né? Pro Greg não parecer o parasita da família. Então eu acho que essa dinâmica poderia ter funcionado um pouquinho mais. Eu acho que ficaria melhor. Mas assim, é muito pequeno em relação ao que é a série num todo. Baita série, baita série. Concordo. Falando em assistir coisas com atraso, Uhum. depois de todo mundo já ter assistido, a minha recomendação é O Pagador de Promessa, que é um filme de 62 Sim, que eu nunca tinha assistido, finalmente fui assistir. Depois de ficar aqui nesse podcast reclamando do cinema brasileiro anos e anos, eu finalmente calei a minha boca. A gente vai fazer um episódio especial sobre isso, que é basicamente eu aprendendo a ficar quieta. Que é, e o Pagador de Promessa vai fazer parte dele, mas que filme, que obra. E aí eu falei isso pra você, né? Quando eu terminei de assistir, se era isso que a gente tava fazendo em 62, eu não imagino a potência que o Brasil poderia ter sido no cinema se a ditadura não tivesse destruído, basicamente, a nossa cultura por alguns anos, sabe? Muito do sim, cinema tá quase que se reconstruindo ainda, do cinema nacional. Inclusive o gosto pelo cinema nacional, né? Eu acho que a gente perdeu uma, duas gerações aí nessa brincadeira, porque a primeira coisa que ditaduras tendem a destruir é a cultura, né? Tudo vira propaganda. sim. Se o pagador de promessa era uma indicação do que estava vindo, meu Deus, ia ser a Bollywood da América do Sul. Ah, cara, o Com B potencial. mesmo, né? Porque é B de Brasil. Sim, Ia ser incrível. Ia ser incrível. Que filme maravilhoso. maravilhoso. Incrível, em todos os aspectos. E é incrível o potencial que uma boa história, com bons atores tem, né? Porque você não precisa de, assim, existem, lógico, os efeitos e tudo mais, jogo de câmera, essa parada toda. Mas a história é cativa do começo ao fim, sabe qual é? Você nem sente passar o tempo, velho. A tensão, os dilemas que são colocados, a complexidade de tudo que tá acontecendo. Todos os personagens muito bem construídos. Não à toa, muitos consideram o melhor filme brasileiro de todos os tempos aí. Eu acho esse tipo de Olha, classificação, assim, é, uma é difícil, mas é um bom. bobeira. E não só isso, né? Em 62 questionando político, a religião, a Tudo, imprensa, tudo numa tacada tudo. só, tudo com um caipira que foi levar uma cruz na igreja. Sim. Porra! O cara que foi cumprir uma promessa, né? Bizarro, Enfim, bizarro. puta que pariu. Que Filmaço. filme incrível. Aguardem aí nosso episódio especial de Isto é Cinema que vem em agosto. Agora em julho, infelizmente, a gente tem a Cinemateca do Hans do Ben Affleck, mas depois a gente volta para filme bom. E é isso. A gente volta em grande estilo, né? A gente vem Precisa, né? equipado. Porque senão a gente vai ficar louco, que Não, foi foda. com certeza, Ah, com não, certeza. na verdade, quando saiu o BO, já saiu, né? A Cinemateca do Hans. Já, mas a gente ainda sofre dos reflexos, né? É, O problema todo é muito. esse. Bom, tem mais uma recomendação daí? Tenho sim. Seguindo nossa trajetória de elogiar o Cine Belas Artes à la carte, né? Não tem Não como. canso. Por Não favor, canso. sei lá, patrocina a gente, manda um milho de pipoca aqui pra casa pra eu poder estourar uma pipoquinha. É, eu assisti uma das indicações da semana, da penúltima semana de julho, que foi Oscar e Lily, que é um filme que trata de uma família, na verdade, a mãe e dois filhos de imigrantes chechenos. E
eles estão ilegais. E aí, eles recolhem eles querem recolher as crianças para deportar. Eles estão na Suíça, na Suíça. Eles recolhem as crianças. E aí a mãe, numa tentativa desesperada e se sentindo impotente, frustrada e tudo mais, ela tenta, né, arrancar a própria vida. E aí acaba sendo levada para para um hospital psiquiátrico. E as crianças são adotadas por duas famílias distintas, que moram em cidades diferentes. Uma criança tem, tipo, 11 anos, outra criança tem 7 por ali. E aí elas conseguem se comunicar, se reencontrar e para tentar encontrar a mãe e reconstituir a família. E o filme gira em torno disso, duas crianças que moram Uhum. separadas, tentando restituir a família e ter pelo menos uma noite juntos de novo. E cara, assim, o filme é um esculacho, mano. Tipo, se você não termina o filme totalmente desidratado, principalmente na cena final ali, que é porque realmente o fundo de cinzeiro do seu coração foi longe demais, sabe qual é? Porque, assim, filme pros fortes mesmo, porque é muito emocionante, muito pesado. Os atores sensacionais. É um estilo diferente de narrativa, né? Então, Hum. ele tem um teor político muito forte, mas ele vem fazendo uns recortes, ele vem trazendo emoções e dando camadas e camadas. É 1h40, 1h50 ali que você passa com o coração na boca, assim. Filmaço, filmaço. Muito bom. Muito bom, boa dica. E assim, né? Cine Belas Artes, o Belas Artes à la carte, não temos mais o que falar. Se você ainda não pegou a recomendação, tá perdendo tempo. Tá rolando agora que a gente tá falando. Acho que quando sair o BO já vai ter acabado, mas agora que a gente tá gravando, tá rolando o Festival Suíço de Cinema. 8 Isso. filmes lá, de graça, diretamente da Suíça para nós. Quer dizer, não é de graça, né? Você paga a mensalidade, mas assim, 12,90 não paga 8 filmes hoje nunca, né? Nunca. Em quase lugar nenhum. E, além disso, ainda tem a mostra expressionista, que eu não sei se É também vai verdade, tá estar, lá. mas pegando esteira no episódio do mês, né? O Berlin Alexanderplatz. Vai que vai. Boa, Vale muito. 12,90. Se você tem um streaming pra escolher, bota o Cine Belas Artes à la carte na frente, assim. É a primeira opção. Ponto. também acho. Depois vem É, o se você resto. gosta de cinema, né? Você gosta de cinema? É, cinema. É isso. É isso. Muito bom. Vamos para as interwebs, então. O que que a gente andou vendo de interessante pelas internets esse mês? Quer começar? Posso começar assim. Eu assisti uma parada que tava na minha playlist de assistir mais tarde do YouTube há algum tempo. Eu tava tentando, né, matar algumas dívidas aí. E uma delas é uma palestra do Paulo Bezerra, falando sobre a experiência dele com a tradução do Dostoiévski. E é 1h30, 1h40 de palestra dele simplesmente sentado, falando vários causos, várias passagens, dificuldades, prazeres, sabores e dissabores de traduzir esse russo, que é muito difícil, muito controverso, mas que nós, enquanto leitores, amamos muito. E muito desse amor vem pelas mãos e pelas traduções do Paulo Bezerra. Então, é só a excelência, né? A nata da nata. Não tem o que falar, assim, né? É só o excelente falando do excelente, que é excelente. Muito bom. Falando em pessoas do mercado livreiro com muita experiência, eu quero recomendar a newsletter da Diana Passi. Ela tem 15 anos aí no mercado e ela criou uma newsletter para falar especificamente do mercado livreiro. Mas ela fala muita coisa que eu acho também interessante mesmo para leitores, né? Porque ela fala muito de tendência, ela responde as perguntas do pessoal. O formato da newsletter dela é esse. Então você manda uma pergunta e ela responde, mas eu acho que ela responde de uma forma muito completa, dá para ver que ela pensa muito nas coisas que ela tá falando ali, ela não tá só respondendo o básico. E uma das newsletters mais interessantes que ela fez, uma pessoa perguntava sobre a modernização do mercado, né? Como é que a gente consegue modernizar esse mercado que parece às vezes tão anacrônico?
E ela deu uma resposta, assim, 13 passos incríveis, sabe? 13 ideias, coisas que o mercado deveria pensar, que vai muito além de fazer mais e-books, sabe? O e-book não é mais o futuro do mercado. O e-book já é o presente, já foi. Tem que pensar na próxima agora. Então, para quem gosta do assunto, né, do mercado livreiro como assunto, leitores que têm interesse em saber mais, recomendo muito a newsletter dela, da Diana Passi, é o nome dela. Eu vou deixar o link no YouTube para quem está assistindo a gente lá. Se não, é só você escrever Diana Passi, é P-A-S-S-Y, newsletter no Google, que vai direto para. É o primeiro link que abre normalmente, é da Beehive. É, recomendo demais, de verdade. Acho que é bom a gente ouvir quem tem experiência e também quer fazer a coisa dar certo, sabe? Não quer só continuar fazendo mais do mesmo. Eu acho que a Diana é nessa linha, assim. É Seria muito bom. bom que alguns editores ouvissem, né? Ou lessem, no caso. Tomara, né? Ela tem muito contato. Ela já trabalhou no mercado 15 anos, inclusive, se eu não me engano, ela trabalhava na companhia. Não sei se ainda trabalha, na verdade, mas ela que foi uma das criadoras do Flip Hop, que é um Bom, festival de literatura, bom. jovem, então, assim, muito legal. Ela tem umas ideias muito fora da caixa, eu acho que merece ser ouvida. E essa é a minha recomendação de interwebs. No mais, fiquei longe da internet o máximo possível. E você tem mais uma recomendação? Tem, tem. Também no YouTube. Eu passo muito tempo no YouTube, né? Incrível isso. É, tem um My Analog Journal, MAG, o nome do canal, em que DJs são convidados para fazer, né, para discotecar ali durante um período de 40, 50 minutos. E eles vão tratando de temas que a eles são mais caros e trazendo coisas que não estão nem no streaming, né? E aí você pega alguns DJs brasileiros que estão na cena, fazendo, fazendo sua vida, né? Mesmo que não tenham a fama do Alok e de outros assim. E, cara, é uma aula de como a cultura do DJ é capaz de manter vivo certos nomes que simplesmente somem, sabe qual é? Porque ser DJ é isso, é garimpo, é escutar, é trabalhar, é montar o set de verdade, é sentir o clima da festa, sabe? É coordenar uma série de questões que não somente enfiar o pendrive lá e show de luzes e essa parada toda e campanha publicitária gigantesca e tudo mais. É realmente você ser um pesquisador da música, sabe qual é? E os sets dos DJs brasileiros, assim, são simplesmente incríveis, assim. E quando você coloca isso numa revista, né, num canal que tem essa proposta de fazer esse mapeamento mundial, é que você percebe o quão a música brasileira é inovadora, é gigantesca, é presente, é pulsante, sabe? Porque são tantas formas rítmicas diferentes, é tanto ouro ali que é escavado que, pô, acaba sendo uma mini biblioteca para você ir pegando nomes ali, pesquisando. Algumas coisas não tem em Spotify, qualquer outro streaming. Tem coisas que não tem nem no YouTube. Tem coisas que é muito difícil de você pesquisar no Google mesmo para você achar referência. Mas, assim, vale a pena. Vale a pena pegar, dar uma olhada, ouvir legal. No dia que você tiver também arrumando casa aí, é uma boa companhia, sacou? Vale pra tudo. Vale pra tudo. É um canal assim que se tornou um dos meus queridinhos. É muito bom. Acho que todos nós passamos muito tempo no YouTube, né? Hoje em dia, eu acho que é a maior rede É, social, sim, se é que a gente pode chamar assim hoje em dia. Então, acho que tá tudo lá, né? Não tem sim. jeito. Acaba Muito sendo uma bem, rede vamos. social, né? Que a gente tá lá botando a cara, as pessoas comentam, a gente É, comenta na das pessoas também. Então, é verdade. Mas vamos falar então de literatura. Eu vou começar esse então, só porque já para tirar do caminho, eu sei que é um livro que acho que você também já leu. E eu quero recomendar um livro que eu não sei se as pessoas vão conseguir achar, porque eu acho que desde a década de 60 ele não é editado mais no Brasil, que é A Pérola do Steinbeck. Eu tenho uma edição muito velhinha que eu li de sebo, que eu comprei no Cebular, por incrível que pareça. Eu falo pouco deles aqui no canal, eu sei. sim.
Mas eu li o livro, eu tô fazendo um vídeo especial aí com as minhas leituras de férias, ele vai aparecer, vai ser o primeiro ou segundo vídeo de agosto, vamos ver. É, e aí eu fui ver as resenhas do livro. Muita gente, eu fiquei muito chocada, principalmente no Goodreads, né, que tem muito gringo. Muita gente falando assim, ai, porque o Kino, a ambição dele, a prova, o que esse livro quer dizer é que você não, essa ambição, você tem que ter uma ambição. Foi a ambição dele que, no fim, causou tudo isso, né? Você não pode ter uma ambição dessa. E eu fiquei fula da vida. Porque não é essa a lição do livro, né? O livro está dizendo que nem pobre, quando consegue o mínimo, consegue alguma coisa na vida, porque o sistema inteiro se Isso aí. organiza para acabar com ele. É essa a história do livro. Então, eu gostaria que mais pessoas lessem esse livro, porque eu gostaria de ter essa conversa com pessoas que não seguem coach ou hashtag blessed no Instagram, entendeu? Eu quero ter essa conversa com pessoas que pensam por si próprias. Ah, a família é tudo. Se você tem saúde e tem a família, você tem tudo. Você não precisa querer saúde, você não precisa querer uma escola para o seu filho, Meu Deus. um emprego decente, ser pago decentemente pelo seu trabalho. Enfim, eu fiquei revoltada. Não que eu precise de muito, mas eu fiquei muito irritada lendo as resenhas. E aí eu resolvi falar desse livro. Eu vou entrar mais em detalhes sobre o livro em si no meu vídeo, mas eu não quero ser muito repetitiva, porque eu tô me sentindo um pouco repetitiva ultimamente com os livros. Mas assim, primeiro, leiam Steinbeck. E segundo, se vocês acharem a Pérola em algum lugar, leiam. Vale a pena, é um livro muito bom. E essa conversa é muito importante, porque eu tô sentindo um problema seríssimo de interpretação de texto do povo. Cara, Saiam do Instagram e vamos ler um livro. o Letterboxd e o Goodreads a 80 km por hora é só avaliação merda, Ah, né? sabe? É umas análises superficiais do caramba. E a pessoa escreve um textão para no final me dizer isso. Por isso que eu prefiro as plataformas brasileiras, tanto o Scoob para livro É, mas no quanto Scooby tinha um o mano citando a Filmo. Bíblia para falar desse livro também, Ah, né? Então, mas assim, aí pelo menos é uma doideira maluco. brazuca, né? Não, maluco tem em todo lugar, não podemos negar. Mas, enfim, não queria deixar de falar do livro. Não, é um bom Passo a livro. Bom palavra, livro, pode bom livro. tocar com a sua recomendação. Cara, a minha recomendação é uma recomendação de não ficção. Acho que é a primeira do ano, se pá, aqui no BO, né? Mas foi um livro que me impactou muito, que é o Governar os Mortos, Necropolíticas, Desaparecimento e Subjetividades, do Fábio Luiz Franco. Saiu pela coleção Explosante da Ubu. É um livro em que o Fábio Luiz levanta a tese de uma governabilidade brasileira, que é o seguinte: é a administração dos mortos, né? A necropolítica aplicada por um governo que tem todo um aparato burocrático de vários setores para administrar a vida e para administrar a morte. E ele começa a basear o argumento dele a partir da revelação da vala do cemitério de Perus, que era a vala clandestina que a Luiza Erundina é, levou a cabo as investigações em 1990, né? Que é sintomático, foram mais de 1.400 corpos encontrados lá. Só que desses 1.400 corpos, uma porcentagem muito pequena era de perseguidos políticos ou desaparecidos políticos da época da ditadura. Você tinha é, bebês, né? Bebês recém-nascidos, você tinha muitos indigentes e tal, e existe vários estudos e vários trabalhos de reconhecimento. E ele vai trabalhando essa questão de como nesse lugar foram parar esses 1.400 corpos e o que isso diz sobre como o Brasil administra não só a vida, mas a morte também. Então ele faz vários paralelos com coisas que acontecem atualmente. A gente acabou de passar pela. A Covid-19 ainda é um problema, mas o grosso da pandemia está controlado. Temos uma vida mais, né, normal, assim. Só que tem vários episódios que revelam esse controle estatal. Por exemplo, quando quiseram mudar a contagem de mortos e apagar os dados do site para fazer uma contagem nova.
logo quando os casos dispararam no meio do ano de 2020. Isso também faz parte desse aparato estatal de controle, sabe? E aí ele vai colocando isso e tem aí vários recortes de gênero, tem os recortes sociais, os recortes raciais. É um livro que ele é muito tenso o tempo todo, apesar de ser um estudo, né? Ser uma tese, ser um livro teórico. Ele tem uma tensão muito grande porque ele interfere em rituais que pra gente são muito caros, né? Que é justamente você cumprir um ciclo de vida e reconhecer essa vida como um ciclo completo, que é a partir do enlutamento, toda a ritualística da morte em si, que essas pessoas que foram tratadas como clandestinas, indigentes, independente do motivo, não têm. E existe todo um aparato estatal que chancela esse desaparecimento. Pode crer? É muito forte, é muito pesado. O Fábio escreve muito bem. Existem uma série de situações aqui que ele contextualiza, mas, assim, é um livro muito. É um livro essencial para a gente compreender o período que a gente tá passando ainda, na verdade, né? É muito sinistro, assim, mas é excelente. Recomendo muito, muito mesmo. Muito interessante, não conhecia não. E quer saber do que mais? Eu li esse mês A Revolta da Vacina, do Nicolau Shevchenko, que é a minha outra recomendação aqui. Sim. Você já leu? Eu, cara, não li. Eu tinha esse livro na época da Kozak, mas eu vendi no sebo, naquela época que a gente se conheceu. Ele foi recomendado, ele foi reeditado pela editora Unesp, se eu não me engano, ou pela Sim. Indústria, para alguma editora universitária, se eu não me engano, tá? Mas ele tá aí ainda na parada, não tá impossível de achar. E agora que você está falando, eu tô pensando muito nesse livro, porque no primeiro capítulo ele conta como foi a revolta da vacina, né? Que foi lá em 1904, então foi ainda antes da Grande Gripe. E aí o governo falou assim: não, a varíola tá vindo com muita força, obrigatório, agora todo mundo vai tomar vacina. E a primeira instância, a gente tendo passado pela Covid, é legal, todo mundo vai tomar vacina, obrigatório, vamos lá. E aí o povo do Rio de Janeiro, principalmente, se revolta a ponto de, meu, virar bonde, ter treta com a polícia, ter que baixar o exército e os cambal. E aí você fica, peraí, mas mas não é bom? Não é bom que o governo esteja fazendo uma coisa? E aí ele é professor, né? Ele dá um passo para trás e aí ele vai contextualizar o que estava acontecendo no Brasil, principalmente no Sudeste, naquela época, né? Então, aquele governo café com, como é que era? Café com leite, como os paulistas dominavam a política, né? A capital era o Rio de Janeiro ainda, como a política influenciava a vida das pessoas, como o Ministério da Saúde tinha poderes de destruir a casa de alguém, se achasse que a casa não tinha condições sanitárias, plenos poderes. Então você começa a ver que, mesmo no básico, né, na análise básica, todo mundo vai tomar vacina? Legal. Você dá um passo para trás, já tá tudo cagado de novo. É impressionante. Então, assim, é um ótimo livro porque você começa puto porque os caras estão virando bonde para não tomar vacina. Esses antivax do caramba. Eu terminei o primeiro capítulo falando, eu não tô acreditando que eu tô vivendo isso de novo. Mas aí você vai lendo o resto e você vai vendo assim, não, peraí. A vacina foi a última gota de um balde que já tava no limite. Tinha muita coisa acontecendo. Esse país já estava para explodir, já fazia tempo. Então eu acho que é um puta livro e na verdade vai muito de encontro com o que você disse, porque mesmo quando o Brasil tenta governar os doentes, faz tudo errado. 100 anos atrás e 100 anos depois. É, Eu vou beber hoje. pô, é doideira, mano. É doideira É isso. porque nesse caso da vala de Perus, por exemplo, e aí começa a vir a questão do período que todo mundo tenta botar panos quentes, mas o período desumano que foi a ditadura, né? Porque suspeita-se que na época teve uma. Isso eu já ouvi por várias fontes, vários estudiosos, uma suspeita de meningite em recém-nascidos. E, pô, muitos dos corpos que estavam na vala eram de recém-nascidos, tá ligado? Então, tipo, é uma vala clandestina, mano.
Sabe qual é? Os caras. Não, primeiro que só você dizer vala clandestina já tinha que deixar todo mundo puto. Sim. Já não tem que existir. Aliás, nessa onda também, já que estamos falando de merda, eu vou recomendar um livro que, ó, nem eu li esse mês, hein, mas eu vou recomendar que é o Cova 312, Uhum, da uhum, Daniela Arbex, uhum. em que ela vai atrás de uma cova de um desaparecido na ditadura e descobre largado num cemitério lá em Minas. Mas toda essa pesquisa, é isso que você está falando aí, do tipo, é você achar uma coisa, um buraco na terra, Sei. e ali tem uma pessoa que a família não pôde enterrar, e, enfim. A Daniela Beck é uma puta escritora, e o que ela faz com esse livro, assim, me deixou aos prantos. Mas, enfim, acho que esse foi, então, a sessão Brasil Nunca Mais É desse isso. episódio, né? Só pra completar, peguem o Holocausto Brasileiro da Arbex também. Aproveita. Já lê E os vai. dois. Que é pra E ficar puto, já fica desgraça de uma tudo. vez. Já fica puto de uma vez. Ótimo. Excelente. É, férias mesmo, né? Então já dá pra ficar tranquilinho nas férias. As nossas férias teve um episódio sobre o Berlim Alexanderplatz, né? A Uhum. gente leu o livro sobre revolta, sobre ditadura, sobre morte. Então a gente tá assim agora. Esse é o É clima. o podcast da saúde Esse foi o mental. clima. É, vamos falar de lançamentos. Algum Vamos. lançamento te chamou a atenção esse mês? Dois. O primeiro é de um queridíssimo nosso, Patrícia, que é o novo livro do George Saunders, Dia da Libertação. Ah, o Lincoln no Limbo. Isso, um dos primeiros episódios que a gente lançou Foi lá. mesmo. Livraço, Há muitos livraço. anos. Muito bom. Quero reler, inclusive. É um livraço mesmo. Tá fora de circulação, mas você consegue achar num preço legal por aí. Tipo, dá pra achar a 30 Uhum, conto, assim. uhum, Apesar de estar esgotado pela editora. E aí vem um novo volume de contos do Saunders, que, por origem, ele é um contista mesmo, né? O Lincoln no uhum, Limbo é o primeiro romance dele. Então eu tô ansioso pra dar um confere, porque baita escritor. Tem outro livro de contos dele já publicado aqui, que eu acho que é 10 de dezembro o nome. Eu não li ainda. uhum. Então eu já vou pegar, vou aproveitar a esteira de um, já vou pegar o outro. E é isso. Boa. Muito bom. É, você está falando de um livro novo? Eu quero falar de um livro muito antigo que está sendo reeditado, que é O Fim do Mundo, do Upton Sinclair, que foi editado no Brasil pela última vez em 1941. Uau! E a José Olímpio está trazendo de volta. Finalmente, eu estou procurando Upton Sinclair há anos em sebos, e nem em sebos eu encontro mais. É, ele foi um autor muito da esquerda americana. Muito do que ele escreveu era pautado pelas classes trabalhadoras, e ele escreveu isso antes de muita coisa nos Estados, muita estrutura nos Estados Unidos existir para isso, né? Então ele escreveu livros, por exemplo, falando sobre os açougues, e depois foi criada o FDA, que é a Anvisa deles, para controlar esses açougues. Então ele era meio que um autor delator da situação do país. O Fim do Mundo está sendo reeditado pela José Olímpio, com tradução do Lúcio Cardoso. Pelo que eu entendo, é a tradução original, que veio para cá em 41. É a única coisa que me preocupa, essa é uma tradução um pouco antiga. E assim, confio que Lúcio Cardoso faz um bom trabalho, mas eu já tive problemas com traduções antigas que soam incrivelmente antigas e atrapalham um pouco a leitura, mas eu acho que a gente precisa de mais Upton Sinclair, então eu estou feliz que o livro está voltando aí, quase 100 anos depois da primeira. Olha que loucura, 80 anos da primeira edição É, aqui no Brasil. O livro tá voltando a ser editado. é É, bizarro. Mas pelo amor de existe, Deus, né? existe um cenário muito grande de livros que não sofrem reedição dos anos 40, 50 e 60, Tem muito. que é De autores absolutamente. brasileiros, inclusive. A gente estava falando outro dia da companhia Foi? resgatar alguns autores brasileiros que foram completamente esquecidos. Imagina os gringos. Então, quer dizer, a gente tá. Enfim. É, Eu só tô feliz que estão resgatando. Espero que seja o primeiro de muitos, né? Pelo que eu tô entendendo aí, 80 anos de ter saído no Brasil já deve estar em domínio público. sim. Então, daqui a pouco tá saindo aí pela Antofágica, numa edição horrorosa. Tá saindo, todas as editoras estão lançando aí também. Espero. Mas, assim, a Upton Sinclair, eu acho que vão ser leituras necessárias para os próximos anos. Eu acho. Acho que Tô só vai, dizendo. vai fazer muito parte Mas do nosso o livro imaginário. chama
O livro chama O Fim do Mundo, fiquem de olho, porque aparentemente vai ser uma edição bonitona. Convidativo o título, né? Por isso, vai ver, por isso tá sendo agora, né? Sim. E Já o, lei, já lei, acabou. Manda mais uma. e o meu é O Deserto e Sua Semente, do Jorge Barombiza. Que assim, a companhia tava meio sem sal esse ano, né? Aí teve a indicação do brasileiro no último BO. E agora veio com o Barão Biza e o Saunders aí, né? Os dois são da companhia. Só que o Barão Biza tem uma questão de que esse é o único livro publicado dele, porque por vários traumas ele acabou, né, se retirando a própria vida, se matando num- numa história de vida muito trágica. E, cara, um argentino com trauma, né, que faz do próprio trauma literatura. Nada mais latino que isso, né? Parece que eu tô assistindo Amores Perros, né? Vou ler Amores Perros, assim, uma parada meio intensa, muito intensa, trágica. E tô animado porque é isso. A companhia se mexeu legal, assim, se coçou legal e saiu do café com leite que tava. Espero que saia muita coisa boa antes da Feira da USP, né? Estamos Sim. contando com a Feira da USP aí para dar uma animada. É, vamos ver. Tô de olho. É, assim, fora as edições especiais de Pagu que vai ter por conta da Flip, né? Exatamente. Muitas. Imagino. Muito bom. É isso. Alguma recomendação especial esse mês? Ah, não. Cansado. Tô cansado. Eu também. Só cansada, só. E Só isso que eu sei dizer. Só isso que eu sei agosto, dizer. que é o mês mais longo do ano, tá aí. E a gente precisa de dicas de vocês pra poder ter alguma recomendação pra dar. Então é isso. Sabe o que eu fiz? Eu cheguei num ponto extremo agora. Eu comprei aqui, mais livros daquele de pintar de adulto. Ontem eu passei o dia fazendo isso. Parece parecer a cabeça. Real, oficial. É Muito isso, bom. é esse ponto que eu tô de cansaço mental. Que eu tava de férias, eu falei, bom, eu vou terminar meu livro. E aí eu vou fazer o quê? Vou pintar umas coisas. Não faz bem, pô. Né? Tá certo. Se isso te Funcionou. tranquiliza, funciona. Tá bonito. É isso. Mas é Tá isso que a gente tranquilo. tá, é nesse ponto que a gente chegou. É isso. Muito bom. Caralho. Bom, BO de julho tá entregue. Muitas recomendações para vocês. Deixem recomendações para nós também, lançamentos que chamaram sua atenção, livros que vocês leram que valeram a pena esse mês. E a gente se vê no mês que vem, espero. E acho que é isso, né, Caio? Temos episódio? Temos episódio, pô. Belo episódio. Como sempre. E tchau. Tchau.